Olá amigos, aqui é Marcelo Bates do canal Polinizantes e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aquelas imagens que eu prometi no vídeo anterior, tá? Imagens inéditas, não tem aqui na internet, vocês não irão encontrar. Imagens da evolução dos besouros cegos, o ciclo evolutivo deles dentro de uma colônia de abelhas mandaçaias, bugias. E detalhe, essas imagens não tem na internet, vocês não irão encontrar em lugar algum, porque eu procurei até artigos científicos e encontrei fora do Brasil há imagens de registro, mas não detalhadamente com movimento, como eu gravei aqui em vídeos, tá? Um outro detalhe é que muitos criadores, até mais antigos, criadores mais recentes de abelhas nativas, eles diziam que as larvas apresentadas no vídeo anterior, as larvas de mosca, que eu mostrei esse tipo de mosca que não prejudica a colônia, né? Eles dizem que essas larvas eles as identificam como larvas de besouros cegos, e não são larvas de besouros cegos. Vou mostrar para vocês aqui de forma didática. Peço também que não saltem o vídeo, vejam logo à frente, porque vocês irão acabar perdendo o andamento. E o que acontece? Muitas perguntas que surgem aqui no canal, elas são perguntas da pessoa que não viu o vídeo na íntegra. Aí ela faz uma pergunta de uma resposta que já está dentro do vídeo. E é bastante complicado para a gente, que já tem pouco tempo para lidar com edições, gravações, essas coisas e os trabalhos nossos aqui, tá certo? É importante, ao meu modo de ver, que a gente conheça, saiba identificar cada ser que é útil à vida das abelhas, né? Vocês vão ver que aquela microvida que existe dentro de uma colônia de abelhas, como as mandaçaias, mirins, jataís, há microvidas ali, seres que não vemos a olho nu, não podemos ver, mas que são extremamente úteis. A colônia não consegue sobreviver sem aquela microvida ali. Os ácaros, né, ácaros brancos, entre tantos outros, microvermes que estão na lixeira, e como são diferentes as larvas de besouros cegos. Muitos dos criadores que procuraram falaram, não, essas larvas são de besouro, conheço como larvas de besouros. Vocês vão ver que não é. Larvas de mosca são umas, e larvas de besouro são outras. E aqui vocês irão entender isso, tá certo? Espero que vocês gostem. Um abraço e vamos lá. Então amigos, essa larva que vocês estão vendo aqui agora é a larva que eu mostrei no vídeo anterior. É uma larva de mosca. Ela que nesse momento ela está buscando alimentos, né? Ela fica usando métodos de sucção e ela não tem mandíbula. Preste bem atenção nesse detalhe. Ela não tem a mandíbula na frente, ali na boquinha, como tem o besouro cego, como tem a larva de besouro cego. Esse é um dos primeiros detalhes que vocês vão observar. Ela também não tem patinhas, tá? Os 3 pares de pernas. E observem que ela é bem transparente. Agora observe essa mesma larva de mosca que foi mostrada no vídeo anterior, que eu vou deixar o link no final desse vídeo. Elas ficam nas paredes das caixas das abelhas mandaçaias, bugias, essas abelhas de maior porte, ok? Agora, nesse modelo de caixa que eu utilizo, ó, a SF Bates, a minha caixa é toda fechada. Ela não entra, essa larva de mosca não entra. O besouro cego sim. Mas na caixa ímpar, como essa aqui ao lado, que vocês viram, na caixa ímpar, com essas frestas, mesmo tendo fita vez ou outra, pode passar algum trecho de umidade e as moscas colocarem os ovos pelas frestas. Uma vez que a mosca coloca os ovos pelas frestas, ali tendo umidade, assim que eclodem os ovos dessa mosca, eles rastejam e vão para o interior da colônia e se alimentam de resíduos das abelhas. Lembrando a vocês, como foi citado no vídeo anterior, essa larva de mosca ela não causa danos às colônias. Esse tipo de larva não. E também só vi dela surgindo em modelos de caixa ímpar, que tem essas cintas das alças, né, esses cortes, que normalmente no tronco da árvore não tem, porque é um bloco só, e no meu modelo de caixa também não tem. A minha caixa tem essas divisórias, mas por dentro. Então tira, fica sequinho por fora, né? Não passa a umidade vazando resíduos de dentro da colônia, como na caixa ímpar, que fica ali sempre odores pelas frestas e tal. Mesmo colocando fita, é possível que a mosca soldado coloque ovos pelas frestas, entre outros, e essa mosquinha também, que não causa danos, como eu já falei. Notem aqui que ela já está mais gordinha, mais cheinha, vai chegando no estágio da vida dessa larva que ela vai entrar no processo de se metamorfosear. Observe nessa imagem os detalhes internos dos órgãos dela em movimento, tá? É de materiais que ela se alimentou no interior da colônia. E essa aqui já está começando a ficar mais lenta, mais pesada, e ela vai passar agora a um estágio de pupa, né? Ela virou esse pequeno casulo, meio assim, meio avermelhado, né? E nesse processo de casulo, daqui já eclodem as pequenas mosquinhas, tá? Detalhe que essas moscas, ao nascerem dentro de casa, no ambiente interno, elas se alimentaram de néctar, né? Eu coloquei pequenas dosagens de néctar para elas poderem se manterem vivas aqui por um período e depois as libertei. Ok, agora vemos aqui, ó, nessa outra cena,
aquelas baratinhas que algumas pessoas falam que são ácaros, mas na verdade não são ácaros. Ácaros não se locomovem tão rápido assim, eles são mais lentos. Essas são pequenas baratinhas que vivem de forma populosa no interior de uma colônia de abelhas nativas, ok? Agora, amigos, vai aparecer para vocês aqui, ó, pela primeira vez, a larva do besouro cego. Observe como o corpo dela tem estruturas espinhosas e tem ali também os 3 pares de patas, ó, que ajuda a se locomover, e ela também utiliza a cauda, tá? Ela ajuda a se segurar com a cauda, que você está vendo 2 delas, uma no estágio mais inicial e a outra já maior um pouco, né? Lembrando que eu não as peguei na fase ovo, ok? Certo? Beleza. Então, essa estrutura toda que elas se locomovem, procuram alimentos, é a estrutura do geoprópolis. É aquela mistura de argila com própolis das árvores, e também ali elas caçam os materiais, os microvermes que vivem no interior da colônia. Então tá aí, ó, a larva da mosca e a larva do besouro cego. Essa larva do besouro cego, observa que ela já está mais achatada. Tá vendo? À medida que vão passando os dias, ela vai ficando mais pesada, vai se alimentando bastante desses microvermes mortos no interior da colônia, e a mandíbula dela bem visível, né, que ela usa bastante a mandíbula para procurar alimentos, para raspar a estrutura desse geoprópolis, né? E ela convive numa simbiose com todos esses outros seres. Vemos agora uma larva de besouro cego se alimentando, né, raspando a estrutura do geoprópolis. Ali ela consegue pegar alguns vermes, alguns microvermes que estão mortos já, né? Porque devido à alteração de temperatura, umidade internas da caixa na vida em colônia, há também os processos de etapas de vidas e mortes desses outros microseres, dessa outra microvida que vive ali dentro. E é ali mesmo que alimentam esses seres. Esses seres ficam fazendo um trabalho de limpeza, de faxina o tempo todo. Eu utilizei outros exemplos de alimento. Por exemplo, aqui nessa imagem, ali está um pouco de uma pasta que vocês estão vendo, ó, é de um tenébrio. Eu utilizei parte de um tenébrio para ver se eles se alimentavam. E aí a larva de besouro cego pegou e também se alimentou dela, ó. Nesse momento ela está pegando ali um pedaço, ó, e está se alimentando dele, né? Durante todos os estágios, sejam larvas de besouros ou sejam o próprio besouro, eles se alimentam das mesmas coisas. Foi o que eu observei internamente na vida da colônia. Estou aqui há meses acompanhando esse processo evolutivo deles para poder mostrar essa imagem para vocês. Essa larva já está começando a produzir a primeira estrutura para ela se metamorfosear no besouro. Então ela começa a girar em círculos e, utilizando a cauda e a mandíbula, ela vai cavando uma estrutura no geoprópolis, numa parte mais seca da caixa, tá? Há estágios que ela fica mais lixeira, fazendo o trabalho de limpeza, utilizando os alimentos ali, né? Alimentos em decomposição, e depois há um estágio que ela procura uma parte mais seca da caixa. De um dia para o outro, a larva de besouro cego já está fechando o casulo. Ela vai roendo, pegando as estruturas, fazendo um círculo interno e construindo aquela cúpula. Detalhe que nessa parte da cauda do besouro cego, eu notei que ela solta também algum tipo de tecido, uma teia minúscula, que ajuda também a fazer essa estrutura do casulo. Observe como ela pega e faz essa aderência do material que é raspado com a mandíbula para o material que vai ser pregado e causar esse efeito no casulo, que ele fica macio, tá? Vou mostrar para vocês que eu finquei aqui também a ponta de uma pinça, né? Observe como ele é macio, ó. Ele passa ar, oxigenação, umidade e mantém ali dentro o ser protegido, tá? Protegido de quê? Desses outros microseres que há ali dentro, porque nesse estágio de metamorfose, a larva do besouro cego fica totalmente ali, a maior parte do dia, imóvel, ela fica sem se movimentar. E nisso, há oportunistas, dependendo de outros seres, podem tirar a vida desse ser que está ali dentro nesse momento delicado de transformação. E nessa imagem vocês podem ver microvermes que vivem na estrutura do geoprópolis. Muitas vezes nesses estágios de calor e umidade que são mudados dentro da colônia, por causa também da temperatura externa, choveu, secou demais, e as abelhas tentando controlar lá dentro, há essas oscilações. As partes muito secas, esses microvermes, muitos deles morrem naquela parte do geoprópolis. E ao morrerem, que ficam nesse estágio que vocês estão vendo agora, ó, aqueles estão totalmente desidratados. Quando eles morrem, vêm os besouros cegos e se alimentam deles. Fazem a raspagem do geoprópolis e vão ali coletando o material de alimento deles, ok? Esse que vocês estão vendo agora é um ácaro branco. Esses não são aquelas baratinhas que circulam em alta velocidade. Os ácaros brancos são lentos, eles andam devagarinho e são decompositores também.
de seres mortos no interior da colônia. Notem que essa larva de besouro cego passa ao lado desse ácaro, em movimento, ele vivo, e ela não tem interesse algum em se alimentar dele. Ela procura por outros seres mortos no interior da colônia. Ok? Observem uma outra experiência que eu fiz com uma larva de besouro cego fora do casulo. Ela começa a passar por mudanças da pele, né? Ela vai descascando, vai alterando o seu estado externo. E nesse processo externo é muito mais complicado para a gente controlar a umidade e a temperatura. Então eu notei que há um ressecamento da estrutura por não estar dentro de uma colmeia. Mesmo a gente tentando colocar uma umidade, eu notei que dentro de uma colônia de mandaçaias, por exemplo, é perfeito para que ela evolua e transforme-se no besourinho. Essa larva, por exemplo, chegou a um estágio que ela não conseguiu sobreviver mais. Ela desidratou. Mesmo eu colocando umidade para ela desidratou de tal forma que ela necessitaria realmente estar dentro daquele casulo, né? E ela não conseguiu completar o estágio dela evolutivo do lado de fora. Não conseguia esse resultado. Essa aqui já é uma larva de besouro cego dentro do casulo. Eu consegui colocar uma câmerazinha lá dentro e observar o ciclo evolutivo dela. Ela fica ali dentro bem tranquila, protegida, não é incomodada por ninguém, faz pequenos movimentos enquanto está se metamorfoseando. E aqui eu até abri um pouquinho, ó. Observe que eu deixei uma outra aberta para acompanhar. Ela faz alguns movimentos enquanto ela troca de pele. Lá no fundo, se vocês observarem ali, ó, à direita, aquilo ali é uma outra pele dela que já foi eliminada. Ela soltou umas cascas e vem vindo uma outra forma, que é a metamorfose, e ela vai virar o besouro cego em poucos instantes, assim, num prazo de pouquíssimos dias, né? Eu observei ali mais ou menos em torno de 4 a 5 dias, ela já estava passando por esses estágios. O besouro cego, assim que nasce, esse aqui, por exemplo, é novinho, ele já sai se alimentando igual as larvas se alimentam. Ele faz o mesmo tipo de raspagem, utilizam as mandíbulas para procurar esses resíduos de outros seres mortos ali na estrutura do geoprópolis, ou seja, a abelha precisa de trazer da natureza o própolis saudável, né? Ele não pode ter contaminações de pesticidas, de produtos químicos. Isso vem acontecendo muito nas lavouras e vem trazendo esse material para dentro da colônia. Esses animais que vivem em simbiose com essa colônia, por exemplo, eles necessitam encontrar essa microvida saudável ali dentro, né? Porque é um trabalho em equipe, um efeito em cadeia, de um ser ajudando o outro a passar por esses processos. E esse besouro cego, ele ainda é jovem. Você pode observar que ele é bem marronzinho, clarinho. E outra coisa que eu observei é que esse aqui, ó, que já é um besouro cego mais evoluído, a parte daquela carapaça dele todinha já está mais escura, ele já envelheceu mais. E detalhe, esse provavelmente já foi para o lado externo da colônia. Ele já faz as viagens de ir e vir para fora da colônia. E ele viaja nas corbículas das abelhas. Ele sabe qual abelha ele procura, que está indo na lixeira para levar resíduos, que não é a abelha que está carregando pólen, por exemplo. É a abelha que está carregando lixo da lixeira e levando para o lado de fora. Essa abelha fica em trânsito, ele já sabe os odores dela, e assim que ele nota a presença da abelha, pois ele não enxerga, né? E também não voa, o que ele faz? Ele nota ali, através de muita sensibilidade dos outros aparelhos dele, que são desenvolvidos para ele se conectar com a abelha. Ele tem uma conectividade com a abelha que ele precisa dela para sair dali de dentro. E o que ele faz? Ele pega e ele sobe na corbícula dela e trava a mandíbula ali na corbícula dela. Muitas vezes a própria abelha tenta tirar no começo, mas depois que ele já fica fixado, ela desiste. Nisso ela sai para voo, vai para o lado externo, ele vai para fora da colônia, ele volta para a natureza. Ele consegue tanto sair quanto voltar para dentro da colônia. Nos pontos onde há argila na natureza e folhas em decomposição, material em decomposição, as abelhas que estão buscando a argila da natureza, elas chegam, fazem a coleta e normalmente esses besouros cegos, quando há eles na localidade, eles se acoplam a essa abelha que está ali e voltam para dentro da colônia. Mas por que esse estágio de ir e vir? O que eu penso sobre isso, porque não encontrei tantos estudos relacionados a isso, há pouca coisa na internet, e se vocês pesquisarem vão encontrar até trabalhos assim fora do Brasil, como eu já falei aqui no começo desse vídeo, e também imagens e fotos de materiais que eu mesmo coloquei, porque eu me interesso bastante em saber sobre aliados das abelhas e também inimigos das abelhas, né? Além do homem, né, que é um grande inimigo das abelhas também, a gente sabe disso. Há muitos que ajudam, que cuidam, preservam, mas há muita gente também destruindo, infelizmente. Ok,
Mas o que eu noto nessas saídas, idas e vindas, é que muitas vezes, se o ambiente interno da colônia não estiver propício mais para o besouro cego desenvolver-se ali dentro, ele não encontra mais os alimentos, há algum desequilíbrio na colônia que não volta a se recuperar, né? Que depende do que a abelha vai trazer de fora para dentro, para causar um ambiente seguro, saudável, a todos aqueles seres que vivem ali em colônia, né? Então, à medida que tem um ambiente saudável, o besouro cego continua os estágios de vida dele ali. Mas se de uma hora para outra começam a faltar os recursos básicos, ele vai para a pata da abelha e vai embora da colônia, e encontrar com outro grupo e procurar uma outra colônia que lhe dê condições de encontrar outros indivíduos e assim perpetuar sua espécie. Fiz uma experiência nesse trecho aqui bastante interessante. Observem comigo que eu peguei um pequeno pedaço de geoprópolis, eu coloquei ele numa superfície que não há outros resíduos de geoprópolis. O que observei é que ele cria um elo muito grande e se sente seguro. Ele fica ilhado no geoprópolis. Ele evita de sair dali. Ele evita de pisar no chão e não ter mais contato com aquela estrutura. Ele só anda no local que ele reconhece e identifica que vai lhe fornecer segurança, que vai lhe fornecer estrutura para ele continuar vivo. Então, mesmo num pedacinho de geoprópolis, às vezes pouco maior do que um grão de feijão, e o besouro cego, mesmo adulto, como esse aqui, eu peguei o mais jovem e peguei o mais adulto que já saiu da colônia, ele faz questão de circular só nela, ele fica ilhado, ele evita de sair daquele ponto que é seguro para ele, é o porto seguro dele, entenderam? Do mesmo modo que as larvas, que desde novinha, assim que eclodem, já ficam procurando esses alimentos na estrutura onde há geoprópolis dentro da colônia. Ele faz essa raspagem com a mandíbula. A diferença do besouro cego da larva é essa, de ter essa mandíbula com estrutura de besouro, e a larva de mosca, ela não tem essa mandíbula, ela faz sucção. Apesar dela ter também a cauda, no final da cauda ela tem uma estrutura que segura, a larva de mosca tem também essa estrutura que segura no geoprópolis úmido por onde ela trafega dentro da colônia. Todas as duas larvas, elas ficam nas paredes. É uma característica dessas larvas andarem na parede, elas não estão atrás de pólen, elas não estão atrás de mel, nada disso. Elas estão atrás de material em decomposição dentro da colônia. E esse besouro cego aqui está nesse processo de ser um aliado, é um inquilino das nossas abelhas nativas. A espécie desse besouro cego seu nome científico, Scotocryptus. E muito obrigado mesmo a todos que compartilham nossos vídeos, que divulgam nosso trabalho de preservação, de contato com as abelhas, e sobre a importância, né, da gente conhecer a vida das abelhas, saber o habitat delas, né, saber tudo que é útil à saúde das abelhas, porque é isso, conhecer sobre abelhas nativas é isso, é saber quem são os inimigos naturais delas, quem são os seres que as prejudicam, principalmente a ação do homem, né, que vem ali em cima com pesticidas, com excessivos usos de agrotóxicos, sem controle algum, contaminando a água potável, contaminando o pólen das flores, né? As abelhas realizam os trabalhos de coleta e cada vez mais elas vêm levando componentes dos produtos químicos para dentro das colônias. Isso é muito complicado e se o ser humano não para, vai acontecer o que já vem acontecendo. Pessoas dizendo que não conseguem criar abelhas em suas regiões, cada vez menos eles avistam abelhas voando em suas plantações. Isso é um processo que, se não para logo, depois não tem como voltar atrás. A gente já está entrando num processo totalmente irreversível, né? Isso até a ciência já diz isso e não está difícil de ver, não. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.